Gravando. Me confirme aí se vocês estão conseguindo ver minha tela. Certo. Então, vamos lá. Boa noite para todos. Acho que eu vou deixar. Aula 3 de Química iniciando agora. Gente, meu Deus, hoje tá uma bênção, viu? Vamos lá. Aula passada, eu comentei com vocês, quando a gente estava vendo conteúdo de tabela periódica, sobre a formação de cátions e de ânions. Em resumo, a formação de íons. E aí, justamente, a partir dessa ideia de transformação dos elementos em íons, a gente tem as ligações químicas. As ligações químicas, elas são divididas em alguns tópicos íons e a gente vai ver ela agora. Então, com exceção dos gases nobres, que já estão estáveis, os demais átomos, ou seja, do 7 para o lado esquerdo, toda a tabela periódica, eles tendem a ganhar ou perder elétrons, para completar a camada de valência com 8 elétrons. Então, o que acontece? Com relação a isso da camada de valência, o que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada do elemento químico, certo? E aí, o que acontece? Existe uma tal de regra do octeto. A regra do octeto nos diz que os elementos da tabela periódica precisam ter 8 elétrons na sua camada para se estabilizar. Porém, nós temos algumas exceções. Por exemplo, o hélio ele precisa de 2. O boro, que é a letrinha B, se eu não me engano, precisa de 5. Assim, cada átomo, cada elemento, ele tem a sua quantidade específica e tem elemento que consegue 8, tem elemento que consegue 5, mas isso vocês não precisam decorar, vocês só precisam entender que quando a gente fala de regra do octeto de 8 elétrons, é justamente a ideia de que os elementos químicos eles precisam ter pelo menos os 8 elétrons para se estabilizar, mas nós temos exceções, certo? E assim, quando eles atingem essa regra do octeto, esses 8 elétrons, eles ficam estáveis. A gente vai ver isso já já que eu vou mostrar para vocês. E aí, sobre as ligações químicas, a gente tem a primeira, que é a ligação iônica. Ligação iônica, como o próprio nome diz, é uma formação de ligação que acontece entre íons, ou seja, os cátions e os ânions. Relembrando, o que são os cátions? São os elementos na sua forma iônica positiva. E os ânions são os de carga negativa. Muita gente confundiu, então vamos já lembrar. Os cátions, que são as cargas positivas, eles perdem elétrons. Os ânions, que são as cargas negativas, eles ganham elétrons, certo? Lembra sempre que é o oposto. Então, se é positivo, perde. Se é negativo, ganha. É a única ligação em que ocorre transferência definitiva de elétrons. O que acontece, por exemplo, aqui? O Na mais e o cloro. Certo? Na+, ele é um cátion, e o cloro menos, ele é um ânion. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. O cloro, ele está na família 7A. Ou seja, ele vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o sódio, eu sempre li na capa, tá na família 1A. Mas deixa eu confirmar para não errar.
certo? O sódio, ele é da família 1A. Ai, meu Deus. Então, o que acontece? Na ligação iônica, eu tenho um metal, que é o sódio, certo? Família 1A, são os metais alcalinos. E eu tenho um ametal, que é o cloro. E aí, o que vai acontecer? O sódio, que tem aqui um eletronzinho. Cadê aqui? Um eletronzinho. Ele termina com 1 na sua distribuição eletrônica. O que vai acontecer na ligação iônica? Esse cloro, como a gente viu lá na tabela periódica, ele é extremamente eletronegativo. E o que isso significa? Ele tem a tendência de puxar os elétrons para ele. Já o sódio, ele é eletropositivo, ou seja, ele tem a tendência de perder esses elétrons. Então, o que vai acontecer? O cloro vai atrair o sódio para perto dele. E aí, quando ele atrai, ele rouba esse elétron do sódio. E aí, é por isso que o Na, na sua forma iônica, ele tem aqui, ó, Na+. Porque o cloro, nessa situação de NaCl, rouba o elétron dele. Então, quando a gente fala de transferência definitiva, é justamente isso. O sódio, porque ele quer, ele entrega por livre e espontânea pressão. O cloro, ele é muito mais eletronegativo, então ele passa. E aí ele não tem o que fazer e ele vai e entrega o elétron para ele. Então, é isso que a gente define como ligação iônica. Vamos lá. E aí, depois da ligação iônica, a gente tem a ligação covalente. A ligação covalente ocorre quando os átomos envolvidos tendem a receber elétrons. Mas, como é impossível que todos os átomos recebam elétrons sem ceder nenhum, eles compartilham seus elétrons, formando pares eletrônicos. Um exemplo disso, aqui, ó. Cloro e cloro. Ele tem 1, 2, 3, 4. Os elétrons, eles sempre estão disponíveis nessa forma, tá, gente? Como pares aqui, ó. 2, 4, 6, 7, tá? E aí aqui a gente tem a mesma coisa. 2, 4, 6, 7. E aí o que acontece? Dessa forma daqui, como um não consegue roubar o elétron do outro, porque ambos são ametais, tem-se aqui um compartilhamento de elétrons. Um puxa para um lado e um puxa para o outro. Então, eles compartilham e eles não brigam para pegar o elétron do outro, porque os dois têm a mesma força, ou em outros casos, a gente tem, tipo, forças parecidas. Então, essas ligações covalentes, e já que eu vou colocar aqui a tabela para vocês, elas acontecem entre ametal e ametal, porque é como se eles estivessem equiparados no quesito força, entre aspas, tá? Então, eles não conseguem roubar o elétron do outro como na ligação iônica. Então, eles só compartilham desse jeitinho daqui. E aí, a gente tem a formação de uma ligação covalente. Aqui o que eu falei para vocês, ó. Quando a gente tem uma ligação iônica, essa ligação iônica, ela tem outros dois nomes, que é a eletrovalente ou heteropolar. Ela acontece entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio. A covalente, deixa eu mudar para cá. Ou molecular, ela também tem esse nome, acontece entre ametal e ametal, hidrogênio e ametal, hidrogênio, hidrogênio, ou ametal e semimetal. Por quê? O semimetal, ele tá ali como eu falei para vocês aula passada, ele tá ali na linha de divisão. Então, ele é meio metal e meio ametal. Então, quando a gente tem um total ametal se ligando com o semimetal, a gente tem um tipo de ligação covalente. O hidrogênio, se vocês observarem na tabela periódica, ele está na família 1A, mas ele não é metal, por isso que ele entra
como se fosse um ametal, entendeu? O hidrogênio, na sua forma natural, ele não é metal. Ele é um gás. Então, por isso que ele é exceção. Ele está na família 1A, ele está na família dos alcalinos, de metais alcalinos, mas ele não é um metal. Ele é uma exceção. E aí a gente tem a ligação covalente dativa ou coordenada. Que danada é isso? Ela é semelhante à covalente comum e ocorre entre um átomo que já atingiu a estabilidade. E ela geralmente é representada por uma seta ou um traço assim. É um caso que acontece com relação a isso, esse aqui, ó, o SO2. Como é que a gente consegue visualizar esse tipo de ligação? O S, geralmente a gente coloca o de menor quantidade no meio, tá? E aí a gente tem o O e a gente tem o outro O. Mas o S, que é o enxofre, ele tem 5 elétrons na camada de valência dele. O oxigênio, ele tem 7 também. Então, aqui vem 1, 6, 7. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Não, ele tem 6, perdão. É, que é a família... É verdade. Ele tem 6. Então, apaga aqui e apaga esse aqui. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz aqui? E aí, o que vai acontecer nesse tipo de ligação dativa? Esse enxofre, se você contar, ele tem 5 elétrons. E como eu acabei de falar para vocês sobre a regra do octeto, para ele se estabilizar, ele precisaria de 8 elétrons. Então, de 5 para 8, 3. E aí, o que acontece? Esse oxigênio, ele tem 6 elétrons. Olha o pessoal chegando atrasado na aula. Ai, meu Deus. Então, voltando. Vai eu desenhar tudo de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, 6. 1, 2, 3. Aqui vem. 1, 2. É muito difícil fazer as coisas no notebook. Então, vamos lá. Voltando para a regra do octeto, o enxofre ele tem 5 elétrons. E aí, para ele se estabilizar com os outros elétrons, ele precisa de 3. O oxigênio ele tem 6 elétrons. Então, para ele se estabilizar com 8 elétrons, ele precisa de 2. E aí, o que vai acontecer? O oxigênio ele é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, ele vai pegar assim, entre aspas, tá? Esses 2 elétrons do enxofre. Ou seja, como o enxofre, ele é, se eu não me engano, ele é um semimetal e o oxigênio, ele é um metal, então elétrons, quando ele é compartilhado, quando ele compartilha os seus elétrons com o enxofre e vice-versa, o oxigênio, ele atinge a estabilidade de 8 elétrons. Ele vai ficar ó, com os 6 que ele já tem, mais os 2 que ele pegou emprestado do enxofre. Mas aí aqui o enxofre, ele vai ficar ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com os 2 que ele pegou emprestado do oxigênio. Então, ele só precisa de 1.
E aí, o que acontece? Isso aqui, ó. Uma ligaçãozinha só com o oxigênio. E aí, quando esse tipo de ligação acontece, essa ligação covalente dativa ou coordenada, a estrutura ela é representada dessa forma, ó. Isso aqui é uma tentativa de uma seta, tá? Normalmente, nessa estrutura assim desenhadinha, ela vai vir representada por uma seta, porque esse traço pode indicar uma ligação simples, que nesse caso também acontece, mas como a ligação covalente dativa é tipo um compartilhamento, então tem meio que um equilíbrio, entre aspas, de elétrons nessa situação. Então, geralmente, ela é representada por uma seta. Então, se vocês virem a setinha na estrutura química, saiba que é ligação covalente dativa. Ficou claro essa questão de compartilhamento de elétrons e transferência de elétrons na ligação iônica e na ligação covalente? Alguém não entendeu o exemplo que eu dei aqui? Querem que eu explique com outro exemplo? Na covalente você não entendeu muito bem. Posso. Amanda, você quer que eu repita a iônica ou só a covalente? Ou as duas? Só a covalente. Tá. Deixa eu fazer assim. Vamos lá. Certo. Na covalente, vou pegar outro exemplo aqui, ó. Ela acontece entre a metal e a metal, certo? Normalmente é entre a metal e a metal. Essa representação aqui que eu vou fazer para vocês é do gás nitrogênio, N2. Como é que essa ligação acontece? Como ambos têm mesma eletronegatividade, ou então no caso do SO2, eletronegatividade parecida, vai haver um compartilhamento de elétrons. Então, é como se eles dividissem o elétron entre eles. É como se você tivesse um biscoito e você tem que dividir para alguém que está pedindo, certo? Você não come o biscoito inteiro, você come metade do biscoito. Então, você divide, é um compartilhamento, é justamente essa a ideia. E aí, o que acontece? O nitrogênio, ele é da família 5A. Então, ele tem 5 elétrons na sua camadinha. Deixa eu apagar aqui para botar direitinho. Uma coisa que é muito importante, deixa eu dar essa dica para vocês, anotem aí. Como é que você vai saber quantos elétrons o elemento tem? Para fazer esse tipo daqui de ligação e descobrir que tipo de ligação ele vai fazer, por exemplo. Anotem aí. Família ou grupo 1A e 2A, que são os metais, ele geralmente tem a carga positiva. Então, se tem a carga positiva, ele tem assim, a carga positiva é a quantidade de elétrons que ele vai ter. Então, por exemplo, os elementos que estão na família 1A ou no grupo 1A vai ter um elétron. Se eles estão na família 2A, vai ter 2 elétrons. E aí você faz as duas bolinhas. Você pode fazer as bolinhas separadas ou as bolinhas em pares, como essas daqui que eu estou fazendo para vocês, certo? Você vai saber se você vai precisar fazer em pares ou separado pela estrutura. Aqui, por exemplo, ó, N2. Ou então aqui, ó, H2. Pronto, um exemplo. H está na família 1A. Então, ele vai ter um elétron. Então, aqui vai ter H, bolinha, e H, bolinha.
sempre coloca dessa forma, os elétrons tipo de frente um para o outro, porque aí você vai conseguir enxergar que ligação ela está formando aqui, ó. Tá vendo? Agora, se você coloca, por exemplo, uma bolinha aqui de um lado e aqui do outro, quando você for fazer o desenho da ligação, você vai ter que dar a volta. Isso não acontece, tá? As interações, elas normalmente acontecem próximas, então tenta desenhar sempre uma de frente para a outra, certo? Na família dos ametais, que são da família 3A até a 7A, você vai subtrair por 8. Por exemplo, os elementos que estão na família 3A, 3 não, gente, perdão, peraí. 3 alumínio, tá. Os elementos que são metais, os que são metais, altera aí essa observação. A carga deles vai ser o número da família. Então, os metais que estão na família 3A têm mais 3, ou seja, vão ter 3 elétrons, certo? Agora, para os ametais, fósforo, que eu mostrei para vocês lá na tabela periódica, vocês vão subtrair de 8. Então, por exemplo, o carbono, ele está na família 4A. De 4 para 8, 4. Então, ele vai ter 4 elétrons. Outro exemplo, o enxofre, que já já eu vou desenhar ele aqui de novo para vocês. O enxofre, ele está na família 6A. Se ele está na família 6A, é porque ele tem 6 elétrons. Então, você desenha 6 bolinhas. O oxigênio, ele também tem 6 elétrons. Então, vai lá e desenha as 6 bolinhas. Deu para entender essa dica que eu dei para vocês aí? Certo. Não esqueçam, tá? Isso é para a vida. Facilita muito na hora de saber que tipo de ligação você vai fazer. Então, resumindo, se é ametal, você subtrai de 8 para saber quantos elétrons ele vai ter. E se é metal, a família que ele tiver vai ser a quantidade de elétrons que ele tem. Então, por exemplo, aqui, ó, o nitrogênio. O nitrogênio, se vocês olharem na tabela periódica, ele está na família 5A. Mas de 5 para 8, de 5 para 8, falta 3. E aí, o que vai acontecer? Para ele se estabilizar, peraí, gente, que eu acho que eu tô confundindo as coisas. Calma. Deixa eu relembrar. 6. 6. 4. Calma. Não é. Vamos lá, vamos recapitular. O que eu quis dizer é a ligação. Perdão, perdão. O que eu quis dizer é a ligação, no caso dos ametais. A família, todos esses elementos da família A. A família que ele tiver é a quantidade de elétrons que ele vai ter. Mas como é que você vai saber quantas ligações ele pode fazer? Aí sim você subtrai de 8. Por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio ele está na família 5A. Então, se ele está na família 5A, ele vai ter aqui, ó, os 5 elétrons, ó, 3 com 2, 5. Como é que você vai saber quantas ligações ele pode fazer? Você pega 8 e subtrai por 5. Vai dar quanto? 3. Então, significa que o nitrogênio ele pode fazer 3 ligações. O carbono, como eu acabei de falar, o carbono ele está na família 4A. De 4 para 8, estão na família A, aonde eles estiverem é a quantidade de elétrons, certo? No caso dos ametais, no caso dessa disposição, vocês vão, do lado de cada tabela, vocês vão subtrair de 8. Vê se deu para entender agora. Ficou claro? Ninguém respondeu, acho que não deu para entender, não. Entendeu? Deu? Hum, no caso dos metais,
Como a gente tem, por exemplo, um elétron aqui. Deixa eu pegar o outro exemplo. Deixa eu pegar aqui. O cálcio. O cálcio, ele está na família 2A. Então, significa que ele tem 2 elétrons. Ou seja, se ele só tem 2 elétrons, ele só pode fazer essas duas ligações, certo? No caso dos metais, a quantidade de elétrons que ele tem é a quantidade de ligações que eles podem fazer. No caso dos ametais, a quantidade de elétrons que eles têm, vocês subtraem por 8 e conseguem descobrir quantas ligações eles podem fazer. Ficou mais claro agora? Ficou melhor agora, não foi? Desse jeito que eu falei? Bom, muita gente está respondendo, então que bom. Consegui agora organizar as ideias. Então, vamos lá, voltando para o exemplo que eu estava falando aqui para vocês do nitrogênio. Aqui, ó. Vamos voltar para o nitrogênio. O nitrogênio, ele está na família 5A. Se ele está na família 5A, ele tem 5 elétrons. De 5 para 8, 3. Então, significa que ele vai fazer 3 ligações. No caso da ligação covalente, nenhum vai conseguir roubar o elétron do outro, porque ambos são o mesmo elemento, ou em outros casos, a gente tem a eletronegatividade próxima. Então, vai haver um compartilhamento. Então, aqui, ó, esses 3 elétrons vão ser compartilhados com esses 3 elétrons. Então, ó, esse nitrogênio daqui da esquerda, ele tem 5 com 3, 8. Regra do octeto. Esse nitrogênio daqui da direita, 3 com 2, 5. E aí ele pega e forma 8. Regra do octeto. Como é que eu vou saber que tipo de ligação vai ser formado? Eu vou ligar os pontinhos. 1, 2, 3. Então, se eu quisesse desenhar essa molécula daqui, eu desenharia ela dessa forma, ó. Deu para entender agora a ligação covalente? E aí é exatamente aonde eu quero falar para vocês. Na ligação covalente, a gente tem 3 tipos. A gente tem a ligação covalente simples, a ligação covalente dupla e a ligação covalente tripla, certo? Então, para não esquecer, o nome já ajuda, mas para você entender como é que elas vão ficar, faz exatamente isso aqui, ó. Simples, dupla, tripla. É exatamente assim que as ligações elas vão ficar. Simples, dupla, tripla, certo? Então, no caso do nitrogênio, a gente tem um exemplo de ligação covalente tripla. No caso do hidrogênio, a gente tem um exemplo de ligação covalente simples. Vamos agora para um exemplo de ligação dupla. Eu não lembro como é que eu aumento isso aqui. Eu acho que eu não sei aumentar isso aqui. Faz muito tempo que eu mexo no Paint. Vai ficar assim. O máximo de ligações na covalência, ela vai de simples, dupla e tripla. Na realidade, é tipo o tipo de ligações, não é o máximo. Porque, por exemplo, o carbono, ele pode fazer 4 ligações. E aí ele pode ter as 4 ligações simples, ele pode ter 2 ligações duplas, ou ele pode ter uma tripla e uma simples, entendeu? Então, isso é só realmente para a gente identificar as ligações covalentes. São os tipos de ligações: simples, dupla e tripla. Entendeu? Certo, entendeu. Então, aqui, o outro exemplo que eu falei que ia dar para vocês foi do oxigênio. Oxigênio, oxigênio. O oxigênio, se vocês olharem lá na tabela periódica, ele é da família 6A. Então, ele vai ter 6 elétrons. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, se ele tem 6 elétrons, de 6 para 8, 2. Ele só precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então, como os dois são ametais, vai ter um compartilhamento de elétrons aqui, ó. Um vai pegar, vai compartilhar 2 elétrons um com o outro, e aí eles vão ficar estáveis, vão ficar com 8 elétrons. E a ligação que vai ser formada é essa aqui, ó. Você vai ligar os pontinhos. Uma ligação dupla. Isso aqui vai ser representado dessa forma. Deu para entender? Alguém lembra como é que eu faço para aumentar o tamanho da borracha aqui no Paint? Ctrl mais? Não. Eu não lembro como é que faz para aumentar. Não tá indo, não. Tá, vamos ficar aqui nessa eternidade. Um quadrado todo branco. Assim. E aí eu venho aqui. Não, tá dando. Ai, meu Deus. Eu vou fazer assim, eu vou aumentar o tamanho desse pincel. Cadê? E vou pintar ele de branco. Meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Vamos pedir ajuda dos universitários. Eu não sei fazer isso aqui. Ah, aqui, ó. Consegui tirar. Consegui. Arrasei, ó. Cadê? Eita, agora não risca. Peraí, minha gente. Amor, tu lembra como é que a gente faz para aumentar o tamanho da borracha no pente? O tamanho da borrachinha no pente, tu lembra como é que faz? Eita, meu Deus. O tamanho da borracha, homem, no pente. Oh, Jesus. Peraí, minha gente. Olha aqui, minha gente. Era porque o lápis estava branco. Ai, meu Deus. É assim, minha gente. Faz muito tempo que eu não mexo no pente. Eu não lembro isso daqui. Vamos lá. Agora. Vamos voltar agora para a ligação covalente coordenada, que é o da setinha. Vamos lá. Foco, foco, foco. O exemplo que eu falei para vocês é o do SO2. SO2 significa que S, quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu falei isso para vocês na aula passada, é o 1. E o O2 significa que eu tenho 2. Então, se eu tenho 2, a ideia é que vai ficar assim, ó. Um em cada extremidade. E o S, que eu só tenho um no meio. Certo? E aí, o que vai acontecer? O oxigênio, como eu falei para vocês, a gente já viu, ele é da família 6A. Então, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5,
6 elétrons. O outro também vai ter a mesma coisa. O enxofre, que é o S, ele está na família 6A também. Então, ele vai ter 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você quisesse colocar esses 2 elétrons de lado, também não tem problema. Já escrevo desse jeito porque eu já sei que com um oxigênio ele só vai fazer uma ligação. E aí, o que acontece? Aqui é um exemplo de ligação covalente da ativa. O oxigênio ele tem 6 elétrons e ele precisa de 2 para se estabilizar. Então, aqui, ó, em qualquer um dos dois aconteceria isso. Um compartilhamento de elétrons. Se é um compartilhamento, eu tenho aqui que ligo e aqui que ligo, certo? Mas aí, o enxofre, ele fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Estabilizou. Mas esse oxigênio que está aqui do lado, ele não se estabilizou. E aí, o que vai acontecer? Ele vai formar uma ligação covalente da ativa com esse outro par de enxofre. Então, lembra que eu falei para vocês que alguns elementos saem da regra do octeto? Isso acontece justamente para explicar a formação de ligações covalentes que naturalmente não aconteceriam. Então, nesse caso daqui, a gente tem a representação dessa forma. S, dupla O, setinha, O. Uma ligação dativa. Uma ligação dativa nada mais é do que uma ligação fora do normal. Então, tentem lembrar disso. Deu para entender agora a ligação covalente dativa? Ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Falei. Tá. Anotem aí uma observação que é muito importante. Essa forma daqui que eu desenho com as bolinhas é o que a gente chama de fórmula eletrônica. E essa que a gente escreve com os tracinhos é a fórmula plana, tá certo? Então, anotem essa observação daí. Tá, uma observação. O Daniel fez aqui, porque só fez uma ligação com o outro oxigênio. Porque eu me equivoquei. Não é uma ligação. Acontece também uma dupla ligação. Tá? Ele precisa estabilizar. Mas a gente representa dessa forma daqui com uma setinha. Então, nesse caso, o que é que você faz? Como é que você vai saber, professora? Como é que eu vou saber que uma ligação ela vai ser dativa ou não? Você vai fazer desse jeito que eu mostrei para vocês, que é a fórmula eletrônica com os elétrons. Se você viu que, a princípio, ali o enxofre ele já estava estável com os 8 elétrons quando ele fez a ligação covalente com um dos oxigênios, mas a estrutura ainda assim é SO2, então significa que ele vai sair da regra do octeto. Então, se ele sai da regra do octeto, ele realiza, nessa situação, uma ligação covalente dativa. Mas o que acontece? No vestibular, quando a gente fala de ligação covalente dativa, é justamente a interpretação que você precisa fazer. De quê? Dessa setinha. Se você se deparar com uma estrutura plana, com a fórmula plana e tiver essa setinha, automaticamente você sabe que ela é uma ligação covalente dativa. Porque algumas estruturas, elas não formam essa ligação covalente dativa, mas ela excede a regra do octeto. Então, você só vai saber que essa ligação ela é dativa ou não quando o exemplo vier com a setinha, tá certo? Normalmente, a forma de interpretação é essa. Se você vê uma setinha, covalente dativa.
Outro exemplo que a gente tem também é o gás ozônio, que é o O3. O O3 também ele realiza uma ligação covalente dativa. Deu para entender, Daniele? Tá? Muita coisa na química acontece que a gente tenta explicar, mas a explicação ela é tão complicada que se realmente a gente fosse fazer vocês entenderem, possam. Talvez não conseguisse, sabe? Porque muita coisa na química não faz sentido. Acontece muito disso. Então, acontece por acontecer, e aí na universidade a gente estuda porque isso acontece. Repetir o nome dessas formas de representação, por favor. Certo? Fórmula eletrônica é a fórmula com as bolinhas, com os elétrons, e a fórmula plana é quando a gente vê os tracinhos. Já falei da regra do octeto, e tem algumas exceções. E agora a gente vai para orbitais moleculares. Vamos lá voltar. Uma coisa também que eu coloquei aqui é a ligação metálica. A ligação metálica, pelo próprio nome, vocês já devem imaginar, né? Metálica vem de quê? De metal. Então, a ligação metálica nada mais é do que metal com metal. Ou então metal com semimetal, certo? Então, ligação metálica, o nome já diz tudo, né? Ligação entre metais, tá certo? Mas normalmente o que se cobra na Enem vestibulares é a ligação iônica e covalente. Que a metálica ela é muito óbvia. Então vamos lá para os orbitais. O orbital molecular sigma, a interação desse orbital, eu já vou mostrar para vocês, ela ocorre de frente. E a orbital molecular pi, ela ocorre de lado. Como assim, professora? Olha aqui o exemplo. Esse daqui ocorre de frente. Ó, até na mão mesmo a gente consegue fazer. Se tá de frente com a outra, é sigma, certo? Se tá uma do lado da outra, ó, a interação acontece no paralelo, seja aqui ou seja aqui embaixo. É pi, certo? Então anotem isso. Interação de frente, sigma. Interação de lado, pi. Então, o que acontece é isso aqui. Todo mundo tá vendo a bolinha que eu tô segurando na mão? Certo. Se vocês observarem, ou vocês já devem ter enrolado uma bolinha na outra, aqui no meio fica o nozinho. Lembra que a aula passada a gente falou sobre o princípio da incerteza, que a gente não consegue calcular a velocidade e a localização do elétron? A gente consegue observar isso aqui, ó, nos orbitais. Lembra que eu falei para vocês da nuvenzinha eletrônica? Ó, que ela, ó, é tudo isso daqui. Aqui no meio, eu tenho o átomozinho, certo? E essa partezinha aqui, robustinha da bolinha, é a minha nuvem eletrônica. Então, significa que em toda essa parte daqui, branquinha, é a parte mais provável onde eu posso encontrar o elétron. Quanto mais distante do meio ela tiver, menor a chance de eu encontrar esse elétron. E quanto mais próxima do miolinho aqui eu tiver, maior a probabilidade de eu encontrar esse elétron. Então, quando a gente se depara com ligação sigma-sigma, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho duas bolinhas, ou seja, eu tenho dois elementos, e quando eu uno elas, uma fica de frente para a outra. Então, eu tenho um exemplo de ligação sigma, tá? Uma de frente para a outra. E no caso da ligação pi, eu tenho isso aqui, ó. Uma do lado da outra, ó. Aqui e aqui. Deu para entender o orbital molecular sigma e o pi?
Então, agora vamos para a força dessas interações. Vocês acham, uma pergunta, eu quero que vocês me respondam no chat, que qual ligação é mais forte, a sigma ou a pi? Sigma ou pi é mais forte? Sigma, sigma, pi, sigma, sigma. Agora, quem respondeu quem é sigma e quem é pi, vai me dizer no chat por que acha que a sigma ou a pi ela é mais forte. Não precisa escrever muito, não. Pode escrever da forma como você interpreta, porque ela é forte. Jeffrey colocou, acho que é sigma porque é de frente, tá mais perto. Bruna colocou a forma como a ligação é feita. Vanessa colocou, acho que é a sigma porque elas estão mais perto. Alguém respondeu pi. Eu quero que essa pessoa que respondeu pi me diga por que ela acha que a pi é mais forte. Tô aqui só de olho no chat. Cadê a pessoa que respondeu a pi? Sumiu, foi? Tenha vergonha não, minha gente, de responder não. Vamos lá, que eu ainda não disse qual é a certa, não. Quem dá mais, quem dá mais. Cadê, minha gente? Acho que é por causa do contato. Certo. Então, vamos lá. Imagina que eu tenho uma linha entre essas duas bolinhas aqui. Daqui para cá. Certo? Se eu fizesse força nessa linha, vocês acham que ela ia rachar logo ou ela ia, sei lá, ficar, se segurar por um tempo? Lembrando que aqui, ó, no meio, ó, tá oco. Então, a linha, ela tá no espaço oco. É mais fácil eu quebrar alguma coisa que tá no oco ou é mais difícil? É uma pergunta, tá? Que tá no oco é mais difícil. Difícil, que tá no oco. Rinaldo disse que é fácil. Vamos lá agora para um exemplo bem fácil. Se eu tiver uma parede oca e eu der um murro nela, ela vai quebrar com facilidade ou ela vai ser difícil de ser quebrada? Acho que agora vocês vão entender o que eu tô falando. Isso. Exatamente. Em resumo, a ligação π, a interação π, ela é mais fácil de ser quebrada, porque ela acontece, ó, de lado. É exatamente, alguém respondeu aí da proximidade, ó. Elas estão próximas, mas ao mesmo tempo que estão próximas, elas têm, ó, esse espaço oco aqui, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Então, quando eu tenho esse tipo de interação, por elas estarem, entre aspas, próximas e ao mesmo tempo distantes, é mais fácil eu quebrar isso aqui que não tem nada embaixo, não tem nada em cima, do que eu quebrar isso aqui, ó, que tá uma de frente com a outra. Porque se eu der uma porrada aqui, é como se eu tivesse uma tábuazinha aqui, ó, passando direto. Se eu desse uma porrada aqui, elas duas estão muito próximas. Então, tipo, uma ia atrair a outra, ia estar próxima da outra e ia ser mais difícil de quebrar. Porque, digamos assim, que eu tenho mais energia, tá? Eu tenho mais energia nessa daqui do que eu tenho nessa daqui.
Então, a interação sigma, a ligação sigma, ela é a mais forte. Anotem isso e não esqueçam. A ligação sigma, ela é a mais forte e a ligação pi, ela é a mais fraca. Tá? Deu para entender? Ótimo. E agora a gente vai para a hibridação. Hibridação consiste no rearranjo espacial, ou seja, reorganização espacial desses orbitais que a gente tem nos subníveis S, P, D e F, produzindo orbitais híbridos ou hibridizados, ou seja, tipo, é como se eu misturasse, tivesse uma mistura, organizasse esses orbitais para formar a hibridação. E ela só ocorre na última camada e entre dois orbitais que possuem energias muito próximas. Para que seja possível essa justificativa das ligações covalentes, a explicação química para isso é justamente o processo de hibridação, é como esses orbitais eles vão interagir. E aí se torna necessário admitir que eles sofram algumas modificações nas suas camadas de valência no instante em que efetuarem uma ligação química. P3 é a sp2 e a sp. O que é isso? sp3, ligação simples, ou seja, ligação sigma, tá? Anota isso. sp3, ligação simples e ligação sigma. Ok? Mais uma vez, sp3, ligação sigma e ligação simples. Então, sempre que vocês se depararem com a estrutura da molécula, em cada extremidade dessa, eu vou ter um hidrogênio, CH4. Se vocês se depararem com isso aqui, uma linhazinha, eu já falei lá em ligação covalente, que ela é dada como ligação simples. Se vocês se depararem com isso daqui, com duas linhas, eu falei que é uma ligação dupla. Então, na dupla, eu vou ter obrigatoriamente uma sigma e uma pi, tá? Então, na dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Essa é a sp2. E a sp é o que nos resta, que é a ligação tripla. Na ligação tripla, eu tenho duas π, que estão na extremidade, que a gente acabou de ver aqui o exemplo, e aqui no meio eu vou ter uma sigma, certo? Então, recapitulando, sp3, ligação simples, sp2, ligação dupla, e sp, ligação tripla. Um outro caso também de sp é quando eu tenho duas duplas. Como a gente acabou de ver aqui, na ligação dupla, eu vou ter uma sigma e uma pi. E aqui do outro lado, eu vou ter também uma sigma e aqui uma outra pi. Então, se vocês observarem, essa ideia de sp3, sp2 e sp está relacionado com a quantidade de ligações sigmas que eu tenho. Na sp3, eu só tenho ligação sigma, não tenho pi. Então, ela é considerada uma ligação simples, uma ligação sp3. Na sp2, eu tenho uma ligação pi. Então, toda vez que vocês contarem lá as ligações e tiver uma ligação pi, então a hibridação daquela ligação é sp2. E quando eu tenho duas ligações pi, eu tenho o exemplo de hibridação sp. Porque tanto na tripla eu tenho pi, como em duas duplas eu tenho também duas π, certo? Deu para entender? Só Reinaldo respondeu.
As demais pessoas entenderam? SP é simples barra π? Sim. SP eu vou ter duas π e uma sigma, tá? Duas π e uma sigma. Recapitulando, SP3, nenhuma π. Se eu não tenho nenhuma π, é porque eu tenho sigma. SP2, uma π. E SP, eu tenho duas π. Então, por isso que eu posso representar tanto como uma ligação tripla, como duas duplas. Ok? Perfeito. Uma observação que eu vou deixar aqui no chat, para vocês irem copiar. SP3 sigma, SP2π e SP2π. Exatamente, Tiago. E agora eu vou colocar aqui uma observação no chat. Muito importante. Vocês devem ter observado isso. Que em todas as ligações π, a gente sempre tem a sigma. Então, a ligação π, ela só ocorre depois de uma sigma. Ok? Não esqueçam disso. Eu coloquei aí também para vocês anotarem essa observação. Posso ir para o próximo ponto? Agora a gente vai para geometria molecular. Na geometria molecular, a gente tem vamos lá agora pegar aqui as bolinhas. A gente tem esses exemplos daí. A gente tem a geometria linear, que é quando ela está reta. A gente tem a trigonal plana. A gente tem a angular. A gente tem a tetraédrica. E a gente tem a piramidal. A linear, o nome já está dizendo, ó, linear é uma reta. Então, ela vai sempre estar disposto dessa forma. É como se fosse isso aqui, ó. Eita, meu Deus. Maria! Cadê as pessoas? Maria! Cadê papai? Eu preciso do carregador. Ah, tá aqui. Já deixou aqui. Desculpa. Não, é do computador mesmo. Meu Deus, eu não vi. Então vamos lá, voltando. A geometria molecular linear, ela vai estar tipo dessa forma daqui, ó. O carbono aqui no meio. Vamos melhor fazendo aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra bolinha. Então, ó, nesse exemplo aí do HCN, imagina que a minha mão é o carbono, certo? Então, aqui eu tenho, ó, a nuvem eletrônica do hidrogênio é muito menor do que a nuvem eletrônica do nitrogênio. Então, eu tenho hidrogênio, o carbono no meio e a nuvem eletrônica do nitrogênio.
Então, elas ficam dispostas nessa forma, na forma linear, na forma reta, certo? Como é que vocês vão saber, no caso desse exemplo aí das outras, que é a trigonal plana e a tetraédrica? Olha a quantidade de átomos. A trigonal plana, eu tenho 3 átomos. A tetraédrica, eu tenho 5 átomos. A trigonal plana é como se... A trigonal plana é mais ou menos a ideia da piramidal. Se eu não me engano, as duas têm o mesmo nome. Porque se vocês observarem, olharem de cima, o carbono ele tá desse jeito aqui, ó. Ai, Deus. Ó. Esse átomo aqui amarelinho, aqui em cima, é o oxigênio. Essa daqui do meio é o carbono. E essas duas aqui da ponta é o hidrogênio. Então, se eu olhar assim de cima, no caso assim para vocês, ó, eu tenho o átomo central, 1, e eu tenho 3 na ponta. Então, a trigonal plana é como se ela formasse uma piramidezinha, certo? Olhando de cima, no caso desse jeito aqui, como eu tô falando para vocês, é como se formasse uma piramidezinha. É tipo a ideia da piramidal. Eu já vou mostrar o exemplo da piramidal. Então, ó, o oxigênio aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó, fazendo 2 ligações, o carbono fazendo 4 ligações, porque eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. E o hidrogênio fazendo só uma ligação, que é essa bolinha branca daqui. Então, ó, assim, eu consigo enxergar do jeito que está aí no desenho, certo? Então, se eu tenho 4 elementos, 1, 2, 3, 4, ele pode tanto se transformar na trigonal plana como numa piramidal, tá? Isso daqui vai ser muito bem definido pela sua nuvem eletrônica. Porque, como a gente sabe, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Então, aqui no desenho, mostra desse jeito aqui, ó. Como se as 3 nuvens fossem iguais. Não sei se vocês estão percebendo isso. É como se as 3 nuvens fossem iguais, mas na realidade não é desse jeito. Porque o oxigênio, ele é mais eletronegativo. Então, ele tem a tendência a distorcer essas nuvens daqui para ele. Então, naturalmente, a nuvem dele fica muito mais cheia do que a dos hidrogênios, por exemplo. Certo? A angular... Eu vou ter isso aqui, ó. Ó, se vocês observarem, até aqui na estrutura que eu montei, ela fica inclinada, ela não fica reta. Estão vendo? Então, toda vez que ela fica nessa forma inclinada, como se fosse uns bracinhos para baixo ou para cima, tanto faz, a gente diz que ela é angular. E a angular, ela é formada por 3 átomos. Então, por exemplo, a água. A água ela é formada de H2O. Se é H2O, significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ela vai ficar dessa forma aqui. Um ângulozinho. Se ela forma um ângulozinho, a gente chama ela de angular. Essa daqui é a estrutura da água. Certo? E aí, como eu falei para vocês, como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele tem tendência a distorcer essas nuvens eletrônicas para ele, tá? Então, ela não fica desse jeito como vocês estão vendo nos desenhos, não, tá? Só olhem realmente para o posicionamento dos átomos e a geometria molecular, que é isso daqui que eu estou fazendo para vocês.
Agora, por exemplo, o HCN, porque ele é linear. Ó, eu tenho aqui um carbono, tenho aqui o nitrogênio e eu tenho aqui o hidrogênio. Então, aqui. Esse daqui é muito provável que eu não consiga fazer a tripla ligação, mas não custa nada tentar. Vou conseguir. Ó como ele fica, ó. Naturalmente, quando eu monto, ele não forma ângulo nenhum. Ele fica reto. Então, quando ele fica reto, a gente diz que ele é linear. Tá vendo? Vocês estão entendendo a geometria molecular? Certo. Vamos agora, só para a gente fechar a geometria angular, para a fórmula tetraédrica, para vocês enxergarem como é que fica essa fórmula tetraédrica. Olha como a tetraédrica fica. Ó. Não importa a forma como eu gire, ela sempre vai ficar da mesma forma. Ela forma como se fosse um triângulo na base e fica a ponta do triângulo aqui em cima. Então, aqui fica, ó, assim, ó. Vocês estão enxergando a forma tetraédrica? Ótimo. E aí, nesse caso, a piramidal, como é que fica? Se a gente fosse enxergar a nuvem eletrônica. Tá? Por quê? Aqui no meio é como se eu tivesse o nitrogênio. Mas em alguns casos, como por exemplo, em algumas ligações quando a gente faz com o oxigênio ou com outros elementos, sobra uma nuvem eletrônica. Às vezes até com o nitrogênio também. E aí sobra, na realidade, um par de elétrons. E aí esse par de elétrons ele vai estar na forma de nuvem eletrônica. Então o átomo ele está aqui no meio, mas a nuvem eletrônica não deixa de existir. Mas aí, nesse caso, se eu tivesse elementos mais eletronegativos, iria ficar exatamente dessa forma. As nuvens mais eletronegativas mais abertas e o par de elétrons menorzinho. Aí fica tipo dessa forma. Todo mundo entendeu geometria molecular? Depois eu vou passar esse PDF para vocês e aí vocês conseguem escrever para não esquecer as formas de geometria, que é linear, trigonal, plana, angular e tetraédrica. Essas são as principais. Tem octaédrica, tem um monte, mas essas são as mais principais, tá certo? Então, vamos lá. E aí, com relação a isso, da geometria, a gente consegue falar de polaridade. Porque, como eu falei para vocês, algumas vezes quando a gente está escrevendo a molécula, ou quando a molécula está se formando, eu tenho elementos que são mais eletronegativos do que os outros. E aí, nesse caso, a gente fala de polaridade. Uma polaridade, no caso, a gente tem do tipo ligação covalente polar, ela vai ocorrer entre átomos de diferente eletronegatividade. Ó, lembrando que o H mais a metal, ele forma uma ligação covalente, tá? Lembra que o H é a seção do metal. Então, nesse caso, o que vai acontecer é isso aqui, ó. HCl.
H, a nuvem menor, Cl, a nuvem maior. Então, nesse caso, como eu tenho diferente eletronegatividade, a gente diz que esse tipo de ligação é uma ligação covalente polar, porque eu tenho uma nuvem eletrônica maior do que a outra. O outro exemplo que a gente tem é a covalente apolar. A covalente apolar, ela ocorre entre dois átomos de mesma eletronegatividade, ou seja, quando os átomos são iguais, eu tenho a mesma nuvem eletrônica. Então, quando eu tenho a mesma nuvem eletrônica, eu tenho um tipo de ligação covalente apolar. Então, ó, polar, nuvem eletrônica mais distorcida do que a outra, e apolar, mesma nuvem eletrônica. Certo? E aí a gente estava falando de ligação, mas a gente também pode falar de molécula apolar e molécula polar. A molécula A, ela apresenta um momento dipolo resultante nulo, ou seja, o U dela tem essa representação. Quando ela é apolar, ela é igual a zero. E quando ela é polar, esse momento dipolar resultante, ela é diferente de zero. Ela não é nulo. Pode enxergar isso. Deixa eu pegar aqui uns exemplos para vocês entenderem. Vamos voltar lá para o Paint, porque eu acho que desenhar no Paint é melhor. Eu tenho aqui... Eita, Deus. Eita, misericórdia. Isso é fome. Quando eu fico com fome, eu fico me tremendo todo. Pronto. CH4, metano. Ele é escrito dessa forma. CH4. E ele, a fórmula plana dele é descrita dessa forma. Então, o que acontece? Se a gente for olhar lá na tabela periódica, o carbono, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Ele tende a atrair os elétrons do hidrogênio para ele. Então, ó, todas as setas estão na mesma direção. Quando todas as setas estão na mesma direção, em física a gente vê que vetores indo na mesma direção assim, né? Se encontrando, a resultante é nulo, a resultante é zero. Então, como nesse caso o carbono, ele tende a atrair os elétrons do hidrogênio para ele, então essas setas aqui, ó, elas se anulam, porque elas estão em direções opostas, e essas daqui, elas também se anulam. Então, é isso o que a gente fala na resultante, que apagou, na resultante igual a zero. Porque os vetores, a direção estão em direções opostas, então elas se anulam. E como é que a gente pode enxergar uma ligação polar, que é quando a resultante ela é diferente de zero? Vamos pegar aqui um exemplo. HCN. HCN. Se a gente for olhar na tabela periódica, o nitrogênio ele é mais eletronegativo. Então, o que vai acontecer? O hidrogênio, ele vai vir nessa direção para o carbono, e o carbono vai vir nessa direção para o nitrogênio. Então, ó, os vetores estão para a mesma direção. Se estão para a mesma direção, a resultante não é nulo. A gente vê isso em física. Então, quando a resultante ela é diferente de zero, a gente diz que essa
molécula, ela é polar. E quando essa direção se anula, a gente diz que ela é apolar. A molécula. Deu para entender? Ótimo. E aí a gente tem as forças intermoleculares. Inter dá a ideia de entre as moléculas, ou seja, em moléculas quando elas estão juntas. E intramolecular significa dentro da molécula, tá? Não confundam inter com intra. Inter é entre moléculas, intra é dentro da molécula. Então, em forças intermoleculares, a gente tem as forças de dipolo permanentes. Sugiro depois anotar esses pontinhos que eu coloquei aqui de forças intermoleculares, tá? É um assunto que é muito recorrente. Então, os dipolos permanentes, eles se orientam de forma que o polo positivo de uma molécula fique voltado para o negativo de outra, tal qual ocorre entre ímãs que se atraem. Vamos lá aqui. O que vai acontecer nas forças de dipolo permanentes? Se eu tivesse aqui uma molécula, ó, HCl, e eu tivesse outra molécula de HCl, ó, o cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, aqui eu tenho, ó, de positivo para negativo, de positivo para negativo. Então, se eu tenho duas moléculas de HCl, a direção vai ser toda essa aqui, ó. Sempre do positivo para o negativo, porque forças opostas tendem a se atrair. Então, é isso que a gente tem como dipolo permanente. E aí, a força de dipolo permanente, ela tem outros nomes. Dipolo permanente, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Sugiro depois anotarem isso, pegarem o PDF e anotarem, porque muitas vezes essas dipolo permanentes, elas trazem como forças dipolo-dipolo. E aí vocês precisam conhecer a linguagem. Pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio, o nome já está falando, né? Significa que eu vou ter hidrogênio ali no meio da molécula. Elas são muito mais intensas e ocorrem em estruturas que apresentam hidrogênios ligados a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Um bizu, que todo mundo dá na área de química, para não esquecer o que é uma ponte de hidrogênio, lembra dessa palavrinha aqui, FON. FON. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Então, se eu tenho hidrogênio ligado ao flúor, eu vou ter uma ponte de hidrogênio. Se eu tenho um hidrogênio ligado com oxigênio, eu tenho uma ponte de hidrogênio. E se eu tenho hidrogênio ligado com nitrogênio, eu tenho uma ponte de hidrogênio. Então, quando eu tenho esses três elementos ligados a um hidrogênio, eu tenho a força chamada de pontes de hidrogênio. E se vocês lembrarem, a molécula da água é um exemplo de ponte de hidrogênio, porque eu tenho o oxigênio ligado a dois hidrogênios. Então, eu tenho um tipo de ligação ou de pontes de hidrogênio. Essa ideia de ponte, hoje, ela já está um pouco corrompida, porque a ideia de ponte dá a ideia de algo assim, certo? Sendo que a gente acabou de ver nos exemplos que eu dei, e na realidade ela fica assim. Então, hoje, essas forças intermoleculares, elas não são mais chamadas de pontes de hidrogênio, elas são chamadas de ligação de hidrogênio, tá? Então, se você vê em alguma questão, em algum lugar, ligação de hidrogênio, ele está querendo falar de ponte de hidrogênio, tá certo? Não esqueçam disso, pelo amor de Deus. E a última força intermolecular que a gente tem é a força de Van der Waals. A força de Van der Waals, ela tem outro nome,
que é o que coloquei aqui de amarelo, que é dipolo induzido ou forças de London, que danado é forças de Van der Waals. Elas ocorrem entre moléculas apolares que apresentam elétrons distribuídos formalmente. Como assim? Essa estrutura aqui, ó. HH. Se eu tiver duas moléculas de HH, ambas têm ligações covalentes e ambas apresentam os elétrons distribuídos uniformemente, porque são o mesmo elemento. Então, ó, o que vai acontecer na força de Van der Waals é isso aqui, ó. Eu vou ter uma nuvem formada por essa molécula e por essa, e uma vai em direção à outra. E aí, quando essa vai em direção à outra, ela acaba tendo essa forminha aqui, ó, como se fosse uma bexiga inversa. Meu Deus, eu sou uma bênção de desenhando. Mas tem aqui o exemplo que eu botei. Pronto, melhor os exemplos do que eu desenhando. Pronto. Essa primeira aqui que eu coloquei para vocês é a dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo, ó. Dipolo-dipolo, ela aqui, ó, é a primeira. Dipolo permanente, é aquela que vai do positivo para negativo. Então, ó. Aqui, ó. Eletricamente positivo, eletricamente negativo. Então, é a ideia do ímã, é a ideia da direção, certo? Essa daqui é o que a gente viu agora como dipolo induzido ou força de London, ou força de Van der Waals. Ela pode vir como um desses dois nomes. Ela é mais conhecida como força de Van der Waals ou London. Eu sempre vejo mais dessa forma. E aí, aqui, ó, vai ter, tipo, essa distorção, assim, sabe? Como vocês podem ver aqui, ó, que eu falei, ó, que fica aparecendo duas bexiguinhas, tá vendo? Tem uma distorção aqui, ó. São como se fossem duas bexigas invertidas. E a segunda são as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, aqui, a molécula de água, certo? Então, se eu tiver, um bom exemplo para falar sobre isso daqui, vocês já devem ter reparado que o mosquito, várias vezes, até em documentário mostra mesmo, que ele fica em cima da água e é como se ele empurrasse a água para baixo. É muito legal essa imagem. E aí, o que acontece é justamente isso aqui, ó. As ligações de hidrogênio, elas são as mais fortes. Então, quando elas estão próximas umas das outras, essa força forma como se fosse uma barreira, que é justamente o que a gente chama de tensão superficial. Então, quando a gente tem, tipo, essa barreira, essa tensão superficial, o mosquito, por ele ser muito leve, ele consegue pisar nessas linhazinhas daqui, ó, nessas interações daqui. E aí ele não afunda, a pata dele não afunda, porque ele consegue pisar em cima das interações, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês, ó, pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, elas são mais fortes do que a dipolo permanente e são mais fortes do que a dipolo induzido, certo? Depois vocês pegam isso, anotem isso quando eu passar o PDF para vocês, para a gente não demorar muito. E agora a gente tem, até aqui todo mundo está entendendo, ok? Só para a gente encerrar, que eu vou falar sobre ácidos e bases, já bem rapidinho. Tem alguma dúvida? Tranquilo? Ótimo. Certo. E agora a gente tem as funções químicas. As funções químicas, elas são separadas entre ácidos, bases, óxidos e sais. Hoje a gente vai ver duas delas, que são os ácidos e as bases. E na próxima aula a gente vai ver os óxidos e os sais. Os ácidos, segundo Arrhenius, são compostos que em solução aquosa liberam um íon positivo, que é o que a gente chama de cátion hidrônio. É justamente esse aqui, H3O+. Em alguns exemplos, vocês ainda vão ver isso aqui, ó, H+, certo? Mas em solução aquosa já foi provado cientificamente que a gente não tem produção de H+, em solução aquosa. A gente tem a formação de H3O+, certo? Que é justamente o hidrônio. Então, dificilmente vocês vão ver nos próximos vestibulares H+, vocês vão ver H3O+.
E aí, dentro dos ácidos, a gente tem uma classificação, que são os hidrácidos. Os hidrácidos, hidra dá a ideia de hidratação. E hidratação lembra a água que tem hidrogênio. Então, hidrácidos são ácidos que não apresentam oxigênio na fórmula. Um exemplo, eu vou desenhar aqui para vocês. Eu estou só seguindo o cronograma aqui. Bora, meu filho. Os hidrácidos. Ah, olha. Cadê? Vou pegar aqui uns exemplos legais, que é o que mais a gente usa. Aqui, ó. HNO3. Eita, O2 eu botei. Misericórdia. O3. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter formação do íon hidrônio, H3O+. Isso aqui, obviamente, não tá balanceado, tá, gente? Mas depois a gente vai ver balanceamento. Mas isso aqui tá parecendo um 7. Mas... Peraí. Misericórdia. Deixa eu ver aqui. Desse jeito vai ficar confuso para vocês. Tá, vai. Jesus, o que eu tô fazendo, hein? Vamos pro meio, meu bem. É melhor. NO3. Então, ó, quando eu faço a dissociação dessa molécula daqui, desse ácido HNO3, esse H daqui, a gente já viu lá na tabela periódica que ele tem carga positiva. Vou explicar dessa forma. Positiva. E o nitrogênio e o oxigênio, eles têm carga negativa, certo? Porque são ametais. Então, o que vai acontecer? Eles vão se dissociar. Isso aqui vai ficar assim, ó. A formação do íon hidrônio. Vai ficar confuso, porque... Peraí, gente, deixa eu ver uma forma de explicar isso aqui para vocês não ficarem confusos. Tá. Esse aqui. Como a gente acabou de ver que a Arrhenius, ele faz essa definição de que em meio aquoso, um ácido é aquele que libera o íon hidrônio. Então, ó, essa seta que vai e volta significa que em meio aquoso eu posso tanto formar os produtos, que é o que estão aqui depois da seta, como esses produtos podem se rearranjar e formar os reagentes, tá? É o que a gente chama de equilíbrio. E aí aqui vai ficar
o íon hidrônio, H3O+, mais H, S, 4, tá certo. SO4, e eu já vou explicar para vocês. HSO4-. Ó, se a gente olhar para esse ácido aqui, ó, H2SO4. O H, ele é positivo, e essa parte daqui, ele é negativo. Aqui eu tenho a mesma coisa, ó, positivo, negativo. Então, esse hidrogênio daqui, ele vai, em meio aquoso, se unir com esse H2O. Então, ó, percebam que é como se eu tivesse a estrutura da água com mais um hidrogênio. Então, um hidrogênio daqui vem para cá, ó, para formar isso aqui, ó, H3O+. E por que tá H3O+? Porque o oxigênio, ele tá ultrapassando a quantidade de ligações que ele pode fazer. Mas isso já não precisa saber não, tá? Só precisa entender que, em meio aquoso, vai ter a formação desse íon hidrônio, que é o que a gente chama de H3O+. E isso acontece justamente porque esse ácido, H2SO4, ele tem essa facilidade de perder esse H. E aí, porque ele perdeu, ele perde para a água, o que vai sobrar só disso daqui, ó, se antes eu tinha H2SO4, agora eu só vou ter HSO4, que é justamente isso aqui, ó. Essas cargazinhas que estão aqui em cima são para balancear, mas para frente a gente vai ver. Por quê? Se vocês observaram aqui, ó, as cargas eu coloquei em amarelo, porque naturalmente ela não vem. Se ela não vem, é porque as cargas estão balanceadas, porque positivo com negativo, corta. Positivo com negativo, corta. Então, se de um lado eu tenho zero, do outro eu também vou ter que ter zero. Então, aqui, ó, positivo com negativo, corta. Então, toda vez que vocês se depararem com uma reação química e ela tiver H3 ou mais aqui, ó, significa que eu tive um ácido em meio aquoso, certo? Deu para entender? E aí, o que pode acontecer, ó? Vocês estão vendo isso aqui, ó? HSO4-, ele ainda tem um H. Então, ele ainda pode perder esse H também em meio aquoso. Então, aqui a gente vai ter, ó, o HSO4 mais água que vai formar isso aqui, ó. Como eu já falei, esse H, ele vai vir para cá. E aí, como é que isso aqui vai ficar, ó? O SO4 ele vai ficar com essa carga negativa -2. Mais pra frente a gente vai ver isso, tá, gente? Não se aperreie, não. Mas a formação do H3 ou mais. Então, anota esse bizu. Toda vez que eu tiver H3 ou mais, depois, aqui, ó, como produto, é porque eu tive ácido, certo? Já já a gente vai ver como é que a gente faz a identificação da base. Então, lembra disso. Como é que eu faço a identificação do ácido? Vendo se em meio aquoso, a minha estrutura, a minha molécula, ela liberou H3 ou mais. E aí, a gente tem a nomenclatura. A nomenclatura dos hidratos se dá como ácido, mais o nome do elemento, mais hídrico. Por exemplo, HCl. HCl. HCl vai ser ácido, a ideia de cloro.
E aí você junta o nome do elemento mais hídrico. Então, ácido clorídrico. HBr. BR é bromo. Então, ácido bromídrico. Certo? É assim que a gente faz a nomenclatura dos hidrácidos. E aí, além dos hidrácidos, a gente tem os oxiácidos. Os oxiácidos, o nome já está falando, oxigênio. São os ácidos que a gente tem oxigênio na sua composição, que é exatamente o exemplo agora que eu dei para vocês. H2SO4. Ele tem hidrogênio, mas ele tem oxigênio. Então, o oxigênio vai se prevalecer. Então, nesse caso, ele vai ser um oxiácido. E como é que eu faço a nomenclatura desse oxiácido? O número de hidrogênio, no caso aí eu tenho 2 hidrogênios, mais o nome do ácido, que muitas vezes tem esse nome específico dele comum, mais ico ou uso. Como assim, professora? Vamos lá. Aqui. A nomenclatura. Ácido tá aqui no meio, aqui esse normal. É esse aqui, ó. O normal dele é esse aqui, ó. Ácido mais nome do elemento mais ico, no caso dos oxiácidos, tá? E aí pronto. E aí ficaria desse jeito daí. Oxiácidos, essa nomenclatura ela vai mudar. Então, quando ela sai daqui de normal para cá, ela ganha mais um oxigênio. Então, aqui vai ficar ácido per, o nome do elemento que tiver lá, ico, ácido perclórico. Tem o ácido perclórico. Vamos lá aqui, deixa eu pegar o ácido perclórico para eu não errar. Ai, meu Deus, cadê? Aqui, ó. Espera aí, como é que eu vou mostrar isso a vocês? Aqui, ó. HCl. A estrutura dele, original do ácido, é esse aqui, ó. HClO3. O que acontece com esse ácido quando ele ganha mais um átomo de oxigênio? Ele vai ficar HClO4. E aí, porque ele ganhou esse átomo de oxigênio, ele vai se chamar como ácido per, o nome do elemento aqui, ó, cló, e no final, ico, porque ele ganhou mais um átomo de oxigênio. Então, o nome desse ácido daqui é ácido perclórico, por causa disso, tá? Outro exemplo, deixa eu fazer aqui. Esse aqui, quando ele perde um átomo de oxigênio. Quando ele perde um átomo de oxigênio, esse aqui, na forma dele original, é ácido cloroso, se eu não me engano, clórico. É clórico, o oso é quando perde. Então, aqui, ó, ele na forma normal, vamos lá, quando ele é oxiácido. Ácido, o nome do elemento, cloro, e ícone no final. Então, ácido clórico. Quando ele ganha mais um átomo de oxigênio, ele vai ganhar esse aqui, ó, ácido per. Ácido perclórico, que era como era o nome dele. E aí, quando ele perde um átomo de oxigênio, ele vai ficar como HClO2. E aí, ele vai sair de ácido clórico para ácido cloroso. Aqui, ó, oso menos um átomo de oxigênio. Então, ele sai de ácido clórico para ácido
cloroso, porque ele perdeu um átomo. E aí ele ainda pode perder mais um átomo de oxigênio. E aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó. HCl-O. Quando ele perde 2 átomos de ácido hipocloroso. Deu para entender a nomenclatura? Se as coisas ficarem um pouquinho confusas, depois vocês podem procurar depois a aula lá no YouTube e tentar fazer essa revisãozinha. Mas me digam aí se a nomenclatura ficou. Deu para entender agora com esse exemplo? Deu? Ótimo. Lembra da nossa conversinha do início da aula, tá? Não vai adiantar de nada se eu falar isso daqui e depois vocês não porem em prática, tá? Vocês precisam pôr isso aqui em prática. Ficar treinando essa nomenclatura. E aí tem o grau de ionização. Não sei se vocês já ouviram a expressão de ácido forte, ácido semi-forte ou moderado e ácido fraco. A gente tem justamente esse nome de grau de ionização por causa dessa formulazinha aqui que a gente tem, ó. Alfa igual a N dividido pelo total. O que é esse N? É o número de hidrogênios ionizados. Então, quando eu tenho essa divisão de número de hidrogênios ionizáveis, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo. Aqui, ó. De cada 100 moléculas de HCl dissolvidas, 92 moléculas sofrem ionização. Ou seja, se a questão ela fala sobre isso, significa que a quantidade de íons de hidrogênio que foram ionizados foram 92. Então, você pega 92 e divide por 100. Quando você pega esse 92 e divide por 100, você vai ter 0,92. Em outras formas, você vai ter isso na forma de porcentagem como 92%. Então, se você tem 92%, 92 é maior do que 50%. Então, toda vez que você faz esse cálculozinho e você tem um grau de ionização maior que 50, a gente diz que esse ácido ele é forte. Se ele tiver entre 5 e 50, a gente diz que ele é moderado. E se a gente tem ele menor ou igual a 50, entre 5 e 50, né? Maior que 5% e entre 50. Agora, se ele for literalmente menor que 50, a gente tem um ácido fraco. Um exemplo disso daqui que eu vou trazer para vocês, de ácidos fortes e ácidos fracos. Ácidos fortes, a gente tem o ácido clorídrico, HCl. Se a gente for medir justamente o grau de ionização, é exatamente isso aqui que eu falei para vocês. Ó, de cada 100 moléculas de HCl dissolvidas, 92 são ionizáveis, então 92%. Então, a HCl é considerado um ácido muito forte, porque o grau de ionização dele passa de 50%. Um exemplo de ácido fraco é o vinagre. O grau de ionização dele é muito baixo. E o que isso quer dizer? Significa que quando eu tiver esse ácido em meio aquoso, quanto mais forte esse ácido ele for, mais fácil ele vai liberar os seus hidrogênios. E quanto mais fraco ele for, mais devagar ele vai liberar esses hidrogênios, certo? Então, alguns exemplos de ácidos no nosso dia a dia que a gente tem é o ácido clorídrico, que é justamente o suco gástrico, certo? É ele que é responsável pelo processo de digestão. Então, ele é muito forte. A gente tem aqui também o ácido fosfórico e o ácido carbônico, que está contido nos refrigerantes. O ácido fosfórico, ele geralmente está em refrigerante de cola, e o ácido carbônico, ele está contido em todos os refrigerantes. É justamente esse ácido carbônico que é responsável por a gente arrotar ao beber refrigerante. Porque o ácido carbônico produz dióxido de carbono dentro do refrigerante. Então, é o gás, é o que a gente chama de gás, certo? E outro exemplo de ácido que a gente tem no dia a dia é o cheiro de ovo podre. Quando um ovo está podre, a gente sabe logo de cara, porque quando a gente quebra, a catinga exala.
Então, aquele cheiro específico é justamente o que a gente chama de ácido sulfídrico, é o cheiro de ovo podre. O que tem dentro daquele ovo é justamente o ácido sulfídrico. E aí, para encerrar, a gente tem as bases. As bases, segundo Arrhenius, são, ou bases ou hidróxidos, eles são compostos que, quando sofrem dissociação, eles liberam hidroxila, ou H-. Então, como nos ácidos a gente tem a liberação de H3 ou mais, se a gente observar, isso aqui é no ácido, se a gente observar que naquela reação lá a gente tiver liberação de OH-, significa que o meu composto na reação é uma base. Por exemplo, NaOH. NaOH em meio aquoso. Ele vai liberar Na+, e OH-. Ele vai dissociar. Então, toda vez que eu tiver esse OH- no final da minha reação, significa que a minha molécula em questão é uma base. E como é que a gente chama, como é que a gente dá a nomenclatura dessa base? Hidróxido de mais elemento, que é justamente nesse caso aqui, a gente chama de NaOH como hidróxido de sódio. Sódio é o nome do Na. Hidróxido mais elemento e mais ico, se o NOx dele for maior, ou oso quando ele é menor. Deixa eu botar aqui um exemplo que a gente já está encerrando a aula. Aqui, ó. Oco. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. A gente tem essa base aqui, ó. Fe, OH, OH2, e a gente tem a mesma base como Fe. Eita. OH, OH3. Certo? E aí, o que acontece? Quando eu for fazer a dissociação disso aqui, ó, eu tenho 2 aqui fora dos parênteses, então significa que eu vou ter 2 moléculas disso aqui, ó, 2OH. Então, eu vou ter Fe mais 2 mais dois OH. E aqui, nesse caso, eu vou ter Fe, que é ferro, mais 3, porque aqui eu tenho 3, ó, mais 3 OH. Então, ó, eu tenho o mesmo elemento, mas eu tenho NOx diferente, porque um eu tenho mais 2 e o outro eu tenho mais 3. Então, nesse caso, quando o NOx é maior, o nome dessa base daqui, ela vai ter como nome ICO, no final. E o nome dessa base daqui vai ter como no final oso. Então, aqui ficaria hidróxido de ferroso, porque o NOx desse daqui é menor. E nesse daqui ficaria hidróxido férrico. Aqui, ó, ICO. Então, o nome do elemento é ferro, então fica hidróxido ferroso ou então hidróxido férrico. Outra forma também de dar o nome desse hidróxido é hidróxido elemento mais o NOx do elemento em algarismo romano. Então, nesse caso aqui, ó, como ele é mais 2, eu posso chamar ele como hidróxido de ferro 2. Então, nesse caso, eu ficaria assim, ó, o algarismo. Teria lá hidróxido de ferro 2. E aí teria esse 2 lá no final. Eu tenho 3, ficaria hidróxido de ferro 3. Esse é o mais comum, tá, gente? O mais comum é esse aqui, graças a Deus, em algarismo romano. Mas vocês podem se deparar como ico ou ouso, tá? Deu para entender?
Pronto. E no caso dos ácidos, a gente tem, que eu esqueci de falar para vocês, com relação à quantidade de H. Quando ele libera 1H, a gente diz que ele é um monoácido. Quando ele libera 2H, a gente diz que ele é um diácido. Se ele libera 3Hs, triácido, e assim sucessivamente. Se libera 4, tetraácidos. Assim a gente tem na classificação das bases. Quando ele libera só uma hidroxila, a gente diz que ela é uma monobase, que é justamente o exemplo do NaOH. Se ela libera 2 hidroxilas, como esse daqui, a gente diz que ela é uma dibase. Se ela libera 3 hidroxilas, é uma tribase. E se ela libera 4, é uma tetrabase, certo? Que é justamente esse exemplo daqui, ó, que eu mostrei, ó. 1OH, monobase. 2OH, dibase. 3OH, tribase. E aí vem a questão de solubilidade da água, porque como em ácido a gente tem a questão da força lá, que eu mostrei para vocês, na base a gente tem também a força, mas normalmente a gente trabalha a base na solubilidade. Então, o que acontece? As bases que são formadas pelos metais alcalinos, elas são mais fortes do que as que são formadas pelos metais alcalinos terrosos e são mais fortes do que quando eu tenho outros metais. Então, o que acontece aqui, ó? Os metais alcalinos, a gente diz que ela é mais solúvel. Os metais alcalinos terrosos, ela é pouco solúvel, mas se solubiliza. E os outros metais é praticamente insolúvel, certo? Então, segue essa ordem, depois vocês anotam isso. E aí, como eu falei para vocês, a questão da força da base ou grau de dissociação é a mesma ideia lá. A base solúvel elevado o grau de dissociação. Ou seja, quanto maior o grau de dissociação, mais forte essa base é. Ou seja, bons eletrólitos, bons íons eles vão formar. E quanto mais baixo esse grau, uma base mais fraca ele é. Mau eletrólito. É a mesma ideia dos ácidos, sendo que agora aplicado para a base. A gente tem no dia a dia. Isso daqui, quem sofre de azia ou de azia já deve ter tomado muito, que é o hidróxido de magnésio ou leite de magnésia. Leite de magnésia nada mais é do que hidróxido de magnésio, ou seja, MgOH2, certo? Por quê? Porque quando a gente está com azia, significa que a gente tem uma redução de quantidade de ácido. Então, se a gente tem essa redução de quantidade de ácido, eu tenho um ácido muito forte, que é o ácido clorídrico, em pouco espaço, certo? Então, no exemplo, se era para eu ter, sei lá, 1 litro de ácido no meu estômago e eu só tenho meio litro, esse ácido ele está muito concentrado em pouco volume. Então, eu preciso equilibrar essa acidez. Então, para equilibrar um ácido, a gente vai ver isso quando a gente for estudar sais, eu preciso colocar uma base, certo? Então, uma base muito comum que a gente tem no dia a dia é o hidróxido de magnésio ou leite de magnésio. Outro exemplo que a gente tem é a cal hidratada. A cal hidratada nada mais é do que o hidróxido de cálcio. Isso aqui, ó. Eu não mostrei a vocês. O hidróxido de cálcio é o CaOH2. É a cal hidratada. Ou seja, quando a gente vai usar o cal, a gente está se lidando com uma base. E o sabão, quem já produziu sabão em casa sabe que a gente precisa de óleo, de alguma fonte de gordura, e usa soda cáustica. Soda cáustica nada mais é do que hidróxido de sódio, isso aqui, ó, NaOH. Então, no sabão e no sabonete, a gente pode encontrar uma base, certo? Que é o hidróxido de sódio ou soda cáustica nos dias comuns, nos nomes comuns. E aí, alguns conceitos importantes é o seguinte, sugiro anotar isso daqui depois, tá? A gente tem duas definições para ácidos e bases. A primeira é a de Bronsted-Lowry. Ele diz assim, que um ácido é toda substância que doa próton. Ou seja, se ele doa, se ele tem essa disponibilidade de perder o seu próton, ele é considerado um ácido, que é exatamente o exemplo que a gente acabou de ver no pente lá que eu desenhei para vocês do ácido. E a base é a substância que recebe. Olha aqui um exemplo. O HCl é o ácido clorídrico, ele perde o seu par de próton para a água. Então, a água que está recebendo
ela nessa situação, ela tem um caráter básico, porque ela está recebendo o próton. E o ácido, ele está perdendo o próton, ele está doando o seu próton. Então, quem doa, segundo o Bronsted-Lowry, é ácido. E quem recebe é uma base. E aí, nesse caso daqui, ó, que eu falei para vocês, para se estabilizar, a gente tem, ó, o H3O+, para estabilizar, ele vai doar o seu próton para o Cl-. Então, o Cl que recebe é a base. E o H3O+, que doa é o ácido. E aí é justamente onde a gente tem uma definição de pares conjugados. O que é isso? Toda vez que eu tiver o ácido clorídrico em meio aquoso, eu vou ter o Cl-. Eu vou ter sempre a liberação do Cl-. Então, os pares conjugados nada mais é do que íons ou moléculas, no caso na estrutura, na inicial, que sempre vão estar juntas em meio aquoso. Então, sempre que eu tiver o HCl no meio aquoso, eu vou ter liberação de Cl-. Ele sempre vai liberar. Então, porque eles estão sempre juntinhos, a gente chama eles de pares conjugados. E os pares conjugados, eles são compostos de um ácido e de uma base. Então, aqui, ó, a água, na sua forma natural, ela vai ter o seu caráter básico, mas o seu íon hidrônio vai ter o seu caráter ácido, porque ele vai doar. Então, porque eles sempre vão estar juntos, a gente chama esse de pares conjugados. Outro exemplo que a gente tem aqui também é a da amônia. Esse hidrogênio daqui vem para cá, e aí vai ficar nele nessa forma, ó, NH4+, e esse Cl vai ficar negativo. Então, ó, o que eu falei para vocês, o HCl, isso aqui a gente sempre faz ele meio aquoso, tá? Ele vai doar o seu próton, então se ele doa, ele é um ácido, segundo o Bronsted-Lowry. E a amônia, se ela recebe, ela é uma base. Mas aí, aqui nessa situação, ela vai doar o seu hidrogênio para o Cl-. Então, eu tenho base e ácido. Então, pares conjugados são isso, são substâncias que vão estar sempre juntas em meio aquosos e elas vão ser conformadas sempre de uma base com um ácido. Elas vão estar sempre juntas. Lewis, ele já define ácido como uma espécie química capaz de receber par eletrônico. Ele já trabalha na possibilidade de elétrons e não de prótons. E base é a espécie química capaz de doar o seu par eletrônico. Então, aqui, ó, eu tenho uma base, nesse caso, o NH3, certo? O abertinho. E aí eu tenho aqui, ó, o par de elétrons disponível. Então, esse par de elétrons vai ser doado. Então, se ele doa esse par de elétrons para essa molécula, então ele tem caráter. E esse daqui que vai receber o par de elétrons do nitrogênio, ele vai ter caráter ácido. É isso que Lewis fala. Todo mundo entendeu? Então, fazendo uma recapitulação, Bronsted-Lowry, ele trabalha com prótons e Lewis, ele trabalha com elétrons, certo? Então, se é ácido, ele vai doar próton. Se é base, ele vai receber. Agora, em Lewis, se ele doa o par de elétrons, ele é uma base. E se ele recebe, ele é um ácido. E aqui outro exemplo que eu botei para vocês aqui, ó, que pode acontecer. É o mesmo exemplo, né? É o mesmo exemplo. Eu nem peguei as coisas tudo doido aqui, ó. Ele vai doar, certo? Então, se ele tem par de elétrons livres, ele pode doar. Então, se ele doa, ele é uma base. Sugiro depois revisar isso daqui, tá? Anotar essas coisinhas, porque confunde e eles falam muito sobre esses conceitos de Lewis e de Bronsted-Lowry. E é isso. Acabou. Temos poucos slides, porém é um conteúdo que eu tinha que destrinchar para vocês, tinha que trazer exemplos, senão vocês não iam conseguir enxergar. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem dúvida, vocês podem mandar depois no privado, no WhatsApp, no Telegram, lá no Google Classroom. Tá, gente? Até a próxima. O exercício não vai sair hoje, não, tá? O exercício vai sair amanhã, porque eu vou dar uma ajeitadinha lá, mas é isso, gente. Obrigada.